Bom, o que eu pretendo falar então é dar um overview sobre relatividade geral de Einstein e, naturalmente, eu tenho 1 hora para fazer isso, eu vou tentar dar ênfase, sobretudo, à estrutura da teoria, né? Sem entrar nos detalhes mais miúdos, né? E salpicando um pouquinho com a importância física da teoria. O que é a relatividade geral, então? A relatividade geral é a teoria das velocidades relativas altas. Sempre que você tiver teorias em que as partes do seu sistema se movem com velocidades próximas à da luz, então você deve usar a relatividade. Ela também é a teoria das densidades lineares altas. E eu enfatizo aqui densidades lineares e não volumétricas, porque você tem objetos relativísticos que têm densidades volumétricas, podem ter densidades volumétricas baixas. Buracos negros, por exemplo. Buracos negros muito, muito massivos, eles possuem uma densidade volumétrica baixa. Apesar de que a densidade linear, ela é bastante alta. Sempre da ordem, no caso de buracos negros, da ordem de 1. Então, corpos relativísticos, em que quando você divide em unidades adequadas as dimensões lineares dela pela massa, e se você obtiver coisas da ordem de 1, então você tem um sistema relativístico. Por exemplo, o Sol. O Sol ele não é um sistema de relatividade geral, porque ele é relativamente grande. Mas se você condensasse o Sol até alguns centímetros, então você teria um sistema relativístico, porque se L diminui bastante, então você acaba satisfazendo aquela condição que eu coloco aqui. Ele também é a física do muito pressurizado. Não necessariamente do muito denso, do muito pressurizado. Sempre que a pressão dividido pela densidade aqui volumétrica for da ordem de 1, então você tem um sistema relativístico, mesmo quando a densidade for baixa, né? Então, para vocês terem uma ideia, um corpo, por exemplo, um planeta com uma pressão, para um planeta como feito de água, para que a pressão dele fosse alta o suficiente para que ele se comportasse como um sistema relativístico, assim como estrelas e nêutrons, por exemplo, a pressão teria que ser alguns bilhões de vezes maior do que a pressão que você encontra no centro da Terra. Então, algo realmente bastante grande. Mas mesmo assim, quando você tenta estudar cosmologia, quando você estuda cosmologia, e hoje em dia nós entramos numa fase de cosmologia de precisão, você tem sistemas, você tem uma situação em que esses três elementos são fundamentais. Em primeiro lugar, você tem sistemas relativísticos, ou estrelas relativísticas, corpos relativísticos, como estrelas e nêutrons e buracos negros, que não podem ser bem descritos a não ser pela relatividade geral. Você também tem um universo em expansão, em que as partes dele se expandem com velocidades relativas muito altas, minha primeira condição, fazendo com que ele seja um sistema relativístico. E finalmente, hoje em dia nós sabemos que o universo não só está em expansão, mas em expansão acelerada. Então, apesar da pressão, da densidade do universo ser muito baixa, algo da ordem de 8 prótons por metro cúbico, muito baixa, nós sabemos hoje, por observações, que a densidade, a pressão associada a essa matéria, a matéria que domina o universo, ela é da ordem da densidade do universo, da densidade de matéria do universo. E mais do que isso, a pressão não só é da ordem em módulo, mas é negativa, fazendo com que crie um efeito de repulsão gravitacional, efetivamente uma repulsão gravitacional. Isso é tão estranho quanto você jogar uma pedra para cima e ela não só se afastar, mas ela acelerar em vez de acelerar. Isso foi uma grande surpresa, um efeito de 98, bastante recente, que a maior parte da comunidade acreditava no início que era algum erro sistemático nas observações. Eu, inclusive, eu me negava no início sequer a comentar isso nos meus cursos de relatividade geral, mas alguns anos depois eu me rendi e agora eu incluo esse elemento nos cursos de relatividade geral de que o universo ele está em expansão e tudo indica expansão acelerada. Diferentes medidas e diferentes medidas independentes de observáveis diferentes levam todos à observação de que o universo se expande de maneira acelerada. Bom, então o que é essa relatividade geral que hoje em dia é fundamental para nós entendermos a natureza? Bom, a minha experiência em relatividade geral é que se você quiser ensinar alguma coisa exótica como mecânica quântica e relatividade geral, você antes de enfatizar as diferenças, você deve enfatizar as semelhanças. E é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar manter a física, o senso comum que nós temos, até o impossível, até quando que as observações negam ela. Vamos tentar ir com o nosso senso comum, do que nós acharíamos, em princípio, razoável, pela nossa experiência cotidiana, até ser impossível continuar e ser ainda compatível com os dados experimentais. Então eu volto aos preliminares, e isso é uma coisa que permeia desde Aristóteles de uma maneira
subjacente. Primeiro é a observação que o espaço-tempo é 4-dimensional. Então, para você marcar, por exemplo, um encontro, você precisa de 4 números. Você precisa da rua, do número, do andar e do horário que você vai ter o seu encontro ou vai marcar o seu evento. Bom, então, essa observação deve ser acompanhada por esse diagrama, que é o diagrama que descreve os eventos do espaço-tempo. Sempre que eu falar a palavra evento, eu não quero dizer que algo aconteceu em algum lugar do espaço-tempo, em algum lugar do espaço e do tempo. Eu quero dizer que alguma coisa pode acontecer naquele lugar. Numa linguagem matemática, é um ponto da variedade que descreve o espaço-tempo. O espaço-tempo é uma variedade munida de métrica. E uma variedade é um conjunto de pontos. Então, esses pontos da variedade associados ao espaço-tempo, esse conjunto de pontos são chamados de eventos. Cada um desses pontos é apelidado em física por evento. Então, aqui o que eu mostro são 2 linhas de mundo. O que eu chamo de linhas de mundo? É uma sucessão de eventos que descreve uma partícula. Essa partícula, então, ela tem essa linha, cada ponto é dado por um evento. Esse conjunto de eventos que descreve essa partícula, nós chamamos de linha de mundo. E aqui eu estou destacando um evento muito particular, o evento do encontro dessa linha de mundo com esta outra linha de mundo, uma que descreve a partícula A, essa descreve a partícula B, e essas linhas aqui são linhas na variedade, assim como vocês aprendem em geometria riemanniana. Bom, vocês, enfim, é um pouco mais pseudo-riemannianas no caso dos físicos. Os físicos chamam de pseudo-riemanniano de riemanniano aquilo que eu acho que os matemáticos chamam de pseudo-riemanniano. Bom, voltando a Aristóteles, então, existem alguns elementos que existem desde Aristóteles, como eu mostrei anteriormente, mas o problema de Aristóteles basicamente era descrever a natureza por algum conjunto de observadores que fosse adequado. Então, Aristóteles tinha feito a seguinte observação, que tudo que ele jogava, ele notava que se dirigia até a superfície e depois de rolar um pouquinho ela parava. Então, isso era suficiente basicamente para Aristóteles, para que ele dissesse que havia um conjunto de observadores privilegiado para descrever a natureza, e esse conjunto de observadores privilegiados seriam os observadores parados na superfície da Terra. Então, esses observadores eram responsáveis pela descrição da natureza. Então, as teorias deveriam ser adaptadas a observáveis medidos por esses observadores. E aqui eu descrevo, então, nessa visão aristotélica, a linha de mundo desses observadores privilegiados. É uma linha de mundo de um observador privilegiado porque ele, em princípio, está parado espacialmente sobre a superfície da Terra. Ele só evolui temporalmente. Acontece que nós devemos a Galileu, sobretudo a Galileu, uma observação muito profunda. Às vezes não é dada tanta atenção a ela, mas ela é muito profunda, porque quando Galileu ele enuncia o princípio da relatividade, o que ele está fazendo realmente é uma proto-teoria. O que ele diz é o seguinte: isso não é uma teoria, isso não é uma teoria no sentido que é um gabarito no qual todas as teorias físicas deveriam se encaixar segundo Galileu. Então, basicamente, o enunciado é o seguinte: se a sua teoria for de sucesso, ela deve predizer o mesmo resultado em quaisquer referenciais inerciais. E por referenciais inerciais aqui, vamos entender nesse ponto de Galileu como sendo qualquer referencial que esteja parado ou em velocidade constante com relação às estrelas fixas. Esse conceito, que não é muito bom, eu acho que quem viu isso pela primeira vez talvez tenha sentido o mesmo desconforto, por exemplo, que é uma definição externa ao observador. Você precisa olhar para as estrelas fixas para então definir o que seriam os referenciais inerciais. Esse conceito ele é muito melhorado com Einstein, e englobando essa definição galileana, né? Então aqui o que eu mostro é o seguinte: são duas composições de vagões, a 1, a 2 e a 3, B1, B2 e B3, composição A e composição B. E aqui nós estamos descrevendo, então, você pode fazer, aqui eu estou descrevendo a linha de mundo dessa composição A, privilegiando a composição A como estando parada na superfície, em algum referencial, digamos um referencial que seja um sistema de coordenadas parado sobre a superfície da Terra, né? Em que sentido eu quero dizer isso? É um sistema de coordenadas em que as pedras, as rochas sobre a superfície da Terra, elas possuem as coordenadas espaciais como constantes. É isso que eu quero dizer por parado na superfície da Terra, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho a variedade, eu coloco sobre a variedade um sistema de coordenadas. Nesse sistema de coordenadas, eu coloco o sistema de coordenadas adaptado para que as rochas sobre a superfície da Terra estejam paradas, as coordenadas espaciais não se movam ao longo do tempo. E então eu descrevo essa minha composição A1, A2 e A3 como linhas verticais, saindo aqui de algum instante temporal T0. E elas evoluem aqui temporalmente para cima.
E aqui o que eu mostro é uma composição B se aproximando dessa composição A com uma certa velocidade constante. O fato de ser uma velocidade constante, eu afirmo para vocês, mas realmente vocês não podem ver nesse diagrama, porque eu não coloquei as coordenadas aqui. Mas vale a pena enfatizar que, por convenção, eu vou colocar coordenadas tais em que linhas retas serão observadores inerciais. Sempre que vocês virem uma linha reta, entendam que eu estou com observadores inerciais no sentido que tem velocidade constante com relação às estrelas fixas, ou zero no caso particular. Então aqui vocês têm, por exemplo, o evento do vagão B1 se encontrando com o vagão A3. Aqui eu tenho um outro evento, o vagão B1 se encontrando com o vagão A2, e assim por diante. Tenho vários eventos aqui. Então, segundo Galileu, é impossível você diferenciar fisicamente essa situação de uma situação em que eu privilegio o outro conjunto de referenciais inerciais, esse B1, B2 e B3, em que agora eu coloco um novo sistema de coordenadas, que é B1, B2 e B3 que estão parados. E do ponto de vista de B1, B2 e B3, A1, A2 e A3 é que se aproximam da composição B. Então, fisicamente, significa o seguinte, a afirmação física precisa é que é impossível você pedir por algum experimento físico para que A se diferencie de B através de qualquer observável mecânico. Defina um experimento padrão, qualquer um, escolha aquele que você quiser. Segundo Galileu, qualquer experimento mecânico padrão feito na composição A ou na composição B, por eles serem inerciais, dará o mesmo resultado. É impossível você diferenciar dessa maneira algum dos dois referenciais inerciais. Então isso é uma proto-teoria no sentido que se você tivesse uma teoria de sucesso na época, é bom que ela satisfizesse essa condição. Se ela não satisfizesse essa condição, seria, segundo Galileu, uma teoria fadada ao fracasso. Muito bem. Agora, acontece que relatividade geral, em última instância, é uma teoria de espaço-tempo. E como eu estou dizendo para vocês, antes de eu ir para a teoria de espaço-tempo da relatividade geral, eu quero construir a teoria de espaço-tempo de Galileu e Newton. E você, com esse elemento, com essa proto-teoria, com esse princípio, você não consegue construir uma teoria de espaço-tempo. Então, de fato, Newton, ele usa essas ideias e constrói uma teoria de espaço-tempo usando dois elementos fundamentais. A existência de relógios honestos e a existência de réguas honestas. Esses são os dois elementos fundamentais que Newton usa para construir a sua teoria de espaço-tempo. Por relógio honesto, eu quero entender o seguinte, são dois relógios bem construídos, tais que os dois relógios, passando por eventos comuns, medirão o mesmo intervalo temporal, independente da sua história passada. Então, notem aqui, eu tenho um evento comum, um outro evento comum, as duas linhas de mundo, e aqui também, eu tenho um evento comum, outro evento comum, as duas linhas de mundo. Segundo Newton, esses dois relógios serão ditos honestos se eles medirem o mesmo intervalo temporal, 2, entre esses dois eventos, 2, independente se a história for a mesma ou se a história for diferente. Isso é um relógio honesto, segundo Newton. Um relógio, já uma régua honesta, é também uma régua bem construída, e segundo Newton, as réguas honestas mediriam o mesmo intervalo espacial entre quaisquer dois eventos simultâneos. Eu vou elaborar um pouquinho mais sobre isso. Então, o importante dessa transparência é que vocês não se esqueçam que os elementos fundamentais para Galileu e Newton, para construírem sua teoria de espaço-tempo, é a existência de relógios e réguas honestas. Deixa eu fazer então as afirmações mais precisas sobre a teoria de espaço-tempo de Newton. Intervalos temporais entre todos os eventos são absolutos, e distâncias espaciais entre eventos simultâneos é absoluto. Segundo Newton, todos os eventos do universo que constituem o espaço-tempo, lembre-se, o espaço-tempo é um conjunto de pontos, o espaço-tempo vai acabar sendo uma variedade munida de métrica, e essa variedade é um espaço topológico de pontos, certo? O espaço topológico contém os seus elementos, esses elementos são os eventos. Segundo Newton, quando Deus cria o espaço-tempo, e ele era muito religioso, então ele cria com vários rótulos. Um deles, é o primeiro deles, o mais importante, que é associado com o tempo. A partir desse rótulo, que é esse número real, ele pode classificar esses eventos em classes de equivalência. Todos aqueles que tiverem esse mesmo rótulo, tempo, ele vai classificar na mesma classe de equivalência. Então você acaba com várias classes de equivalência, certo? E a partir disso você consegue dizer qual é o intervalo temporal entre quaisquer dois eventos, fazendo a subtração entre esses dois rótulos. Subtração dos números reais vai dar um número real, esse é o intervalo temporal entre esses dois eventos, certo? É o que nós temos aqui no ponto 1, é o que eu quero dizer por intervalo temporal ser absoluto para todos os eventos. Notem que essa afirmação não dependeu de observador, nesse sentido que ele é absoluto.
Aliás, aqui sempre que eu falar em algo absoluto, significa algo que independe do observador. E quando eu falar em algo relativo, eu quero dizer relativo a um certo observador. E aqui a distância espacial é o seguinte, peguem naquela classe de equivalência, aquela classe de equivalência são todos aqueles que têm o mesmo rótulo T. Então, quando você pegar T de um evento na classe de equivalência por um outro T na mesma classe de equivalência, você vai ter delta T igual a zero. Esses eventos, por definição, pertencentes à mesma classe de equivalência, são chamados eventos simultâneos. A distância espacial entre quaisquer eventos simultâneos é absoluta, no sentido que cada um desses eventos carrega outros rótulos, que você usa esses rótulos para estabelecer distâncias espaciais entre quaisquer dois eventos dentro da mesma classe de equivalência, usando a geometria euclidiana, que o intervalo espacial é delta x ao quadrado, mais delta y ao quadrado, mais delta z ao quadrado. Onde delta x, delta y e delta z são obtidos através dos rótulos que, segundo Newton, Deus deu a cada um dos eventos quando ele criou. Então, deixa eu descer um pouquinho mais e mostrar aqui ao vivo e a cores o que eu quero dizer por isso. Pegue naquele meu espaço temporal dois eventos. Esse aqui é o evento do encontro da composição A2, desculpa, do vagão A2 com o vagão B1. E aqui nós temos o evento do encontro do vagão A3 com o vagão B3. Bom, são dois eventos. Segundo Newton, quaisquer dois eventos têm um intervalo de tempo absoluto entre eles. Então, segundo Newton, todos os observadores munidos com aqueles relógios honestos medirão o mesmo intervalo temporal entre esses dois eventos. Ok? No fundo, estariam medindo aquele ΔT daqueles dois rótulos que esses eventos teriam. A distância espacial, então, entre os eventos simultâneos, segundo Newton, escolham dois eventos simultâneos, por exemplo, esses dois aqui eventos seriam simultâneos. O intervalo espacial, a distância espacial entre esses dois eventos, teria um valor real que seria medido como sendo, por qualquer observador usando aquelas regras honestas, como tendo o mesmo valor. Muito bem. Nada é dito, no entanto, sobre eventos não simultâneos com relação à distância espacial. A distância espacial entre eventos não simultâneos, mesmo já em Galileu e Newton, não é algo absoluto, vai depender do observador. Por exemplo, se eu tenho um evento que é o encontro do laser com a minha mão aqui, e outro aqui, para vocês, esses dois eventos distaram, que não são simultâneos, distaram de algo como 1 metro, enquanto que para mim e para observadores que se movem com velocidade constante comigo, com relação a vocês, esses dois eventos aconteceram sobre mim e, portanto, o intervalo espacial entre eles, esses dois eventos, para mim e para o conjunto de observadores que se move comigo, é zero. Então, intervalo espacial entre eventos não simultâneos depende do observador, já na época de Galileu e Newton. Então, o placar aqui é o seguinte, 3-1, 3 coisas absolutas e uma relativa. Intervalos temporais entre eventos são sempre absolutos, a simultaneidade entre eventos também é absoluto, independe de observador, a distância espacial entre eventos simultâneos também é algo absoluto, mas é relativa à distância espacial entre eventos não simultâneos. Muito bem. Com isso, você consegue construir um diagrama causal do espaço-tempo de Galileu-Newton, que é o seguinte. Tome um evento P desse espaço-tempo. A partir desse evento P, você pode pegar todos os outros eventos do universo e classificar eles, dependendo se o intervalo temporal é maior do que zero, é menor do que zero ou igual a zero. Se for igual a zero, você coloca aqui na categoria de eventos simultâneos. Se for maior que zero, você define como estando esses eventos no futuro de P. E no passado de P seriam aqueles cujo ΔT seria menor do que zero. Dessa maneira você não tem nenhuma ambiguidade. Você pega esse diagrama, eu seleciono para você um evento aqui e pergunto para você, ele está no futuro de P ou no passado de P? Vocês vão dizer no futuro de P. E essa afirmação, segundo Newton e Galileu, seria algo absoluto. Todos os observadores do universo concordariam sobre isso. Muito bem, isso são coisas bem conhecidas, que vocês já viram em mecânica. Mas os problemas surgem quando você trata da luz. Porque nota o seguinte, que quando eu falei sobre velocidade constante com relação às estrelas fixas, eu estou subentendendo o seguinte, que eu tenho como definir essa velocidade, e para eu definir essa velocidade, eu tenho que dizer qual é o intervalo espacial. Eu pego 2 pontos na linha de mundo desse observador, e eu tenho que dizer quanto que foi o intervalo espacial entre esses dois eventos pelo intervalo temporal. O intervalo temporal é algo absoluto. Mas o intervalo espacial, não, nós já vimos anteriormente. Então, a velocidade é algo que não é algo... A definição de velocidade depende do observador. Porque a definição de velocidade depende de você medir a distância espacial entre dois eventos não simultâneos, por definição.
Então, sempre que eu digo, sempre que eu falo sobre velocidade e mecânica newtoniana, está subentendido que eu preciso dizer qual é o observador que mede aquela velocidade. Senão, é uma definição vazia, sem sentido. E quando você fala da luz, já era conhecido que a luz tinha uma velocidade de 300 mil km por segundo por qualquer experimento feito na Terra. Mas quando você quando você vai mais profundamente, você tem que responder a pergunta com relação a quem ele tem 300 mil km por segundo. Porque velocidade depende, para você fazer uma afirmação precisa, depende de você dizer quem é o observador que mede essa velocidade. Ou enfim, quais são os observadores que medem 300 mil km por segundo. Se você trata, então, a luz como sendo um projétil com velocidade c, a resposta natural é o quê? Se ela se comporta como um projétil tem a sua velocidade definida com relação ao emissor. Então, um projétil, por exemplo, que percorre 1 km por segundo, não sei se isso é algo realista, mas enfim, 1 km por segundo, é um projétil que, com relação ao emissor, vai se deslocar a 1 km a cada segundo. Mas se eu me movo com relação a vocês, com 1 metro por segundo, por exemplo, esse projétil, com relação a vocês, vai se propagar com 1 km mais 1 metro por segundo. Então, dependendo do emissor, se o emissor é esse ou o emissor é esse, raios de luz teriam velocidades diferentes com relação, por exemplo, a um observador fixo, por exemplo, vocês. Este ângulo aqui, sendo diferente, significa que a velocidade que vocês medem para esses raios de luz seriam diferentes. Muito bem. Acontece que isso não foi observado. Isso não é observado experimentalmente, num experimento muito simples, numa observação muito simples, que é o seguinte: sistemas binários são sistemas de estrelas que orbitam um ao redor do seu centro de gravidade, do centro de gravidade comum, certo? Muito bem. Se a luz dependesse da velocidade do emissor, se comportasse dessa maneira, quando o sistema binário ele estivesse fazendo esse movimento, o raio de luz emitido neste momento se moveria com relação a vocês com uma velocidade maior, bem maior na verdade, do que o raio de luz emitido pela estrela que retrocede com relação a vocês. Consequência, este fóton iria caminhar muito mais rápido do que o outro fóton. Ou seja, quando vocês vissem essa imagem, vocês veriam um fóton chegando e o outro fóton que vocês veriam na sua tela de observação teria sido emitido não simultaneamente àquele fóton, mas num instante muito anterior para que desse tempo de chegar a vocês. Efetivamente, se vocês pensarem um pouquinho, a imagem que vocês veriam na tela do seu telescópio não seria algo assim, que é o que nós realmente vemos, mas algo confuso, algo assim, em que um passaria pela frente, depois voltaria, algo completamente caótico. Caótico no mau sentido, no sentido imprevisível. Né? Muito bem, então a luz não se comporta assim. Mas se a luz não se comporta assim, talvez se comporte de uma outra forma também incompatível com a mecânica newtoniana, que é, talvez ela se comporte como ondas no lago. E ondas no lago, a velocidade com que uma onda ela se propaga, porque afinal o que é uma onda? A onda é uma perturbação num certo meio. Um certo meio, você tem um meio, se tem uma perturbação, essa propagação, essa perturbação é o que nós chamamos de onda. Se você tem um meio que é a água e você joga uma pedra perturbando essa água, você vai ter ondas de gravidade, não gravitacionais, de gravidade se propagando, que são as ondinhas que você vê no lago, que independe da velocidade com que a pedra entrou na água. Quem costumava, quando criança como eu, jogar pedras no lago, sabe já de experiência própria de que a velocidade de propagação da água no lago não depende da velocidade de incidência da pedra, certo? Tudo bem, então não vai depender da velocidade de incidência da pedra. Por isso que, independente se o observador é esse, ou o emissor é esse, ou o emissor é esse, a onda de luz se comportaria dessa maneira. Mas vai depender do observador. Se o observador ele se aproxima da onda, ou se ele se afasta da onda, ou não. Se ele se aproxima da onda, depende como esse observador se move com relação ao meio. Então, se a luz não se comportava da maneira anterior, talvez a luz se comportasse dessa maneira. Acontece que o experimento crucial de Michelson, e depois foi aperfeiçoado por Morley, descarta essa possibilidade também. Então, a luz também não se propaga como uma onda. Então, se a luz não se propaga como uma onda, nem como um projétil, então, eu faço aqui o resumo do que é o lado escuro da luz, é que os raios de luz não se comportam nem como projéteis, nem como onda, e a maneira de você resolver isso é chamando Einstein. Então, o que Einstein faz? Einstein, ele
não dessa maneira com que eu estou expondo, mas de uma maneira linear, como eu gosto de explicar essa história, é a seguinte: Einstein volta então até o mínimo para trás, até o ponto que ele consegue, até o ponto de conseguir reconstruir todos esses elementos e chegar em alguma coisa que faça sentido. Então, Einstein, a ideia de Einstein não é desmontar tudo, pelo contrário, é manter o máximo que ele consegue e ainda construir elementos novos para que tudo isso faça sentido. Bom, a primeira coisa que Einstein faz é manter a relatividade de Galileu e estender ela. Então, segundo Einstein, você não consegue diferenciar um referencial inercial de outro referencial inercial, não é apenas por experimentos mecânicos, mas por nenhum experimento da natureza. Então, inclusive eletromagnéticos. Muito bem. A segunda coisa que Einstein faz é generalizar o conceito de aceleração, englobar aquele conceito de aceleração de tal maneira que um observador estar inercial ou não inercial torna-se algo absoluto. Como? Fisicamente, um observador estará inercial se você veste esse observador com uma roupa de astronauta, com dinamômetros em toda a sua superfície, e esses dinamômetros apontarem zero de tensão. Se todos os dinamômetros apontarem zero de tensão, esse observador estará inercial. Matematicamente, o que você faz? Você tem uma variedade. Se você tem uma métrica, você define uma derivada covariante, e se a quadra aceleração, o tensor aceleração, que é definido como a derivada covariante da quadra velocidade, que é o vetor tangente à curva, à linha de mundo do observador, com relação à própria quadra velocidade, aquele vetor, você tem uma linha de mundo, que é uma aplicação dos reais naquela variedade. A partir da linha de mundo, você pode definir os vetores tangentes. Os vetores tangentes normalizados a 1, nós chamamos de quadra velocidade. Pega essa quadra velocidade, calcule a derivada covariante da quadra velocidade com relação a ela mesma. Chame isso de aceleração. Se isso for zero, isso é um tensor, então é algo que independe do sistema de coordenadas. O objeto tensor, os componentes dependem, mas o objeto tensor independe. Se isso for zero, ele será inercial. Se não for zero, não será inercial. E isso no caso particular no caso particular anterior que Galileu expôs, isso corresponde a você estar parado ou em velocidade constante com relação às estrelas fixas. Mas o importante aqui é que eu tenho uma definição independente das estrelas fixas para poder definir o que é inercial. E eu vou usar isso um pouco mais para frente. Muito bem, então nós estamos estendendo aqui o princípio de relatividade de Galileu. E agora, os elementos fundamentais, como anteriormente, a gente precisa de elementos fundamentais para construirmos o espaço-tempo de Einstein. E os elementos fundamentais não são mais aqueles relógios honestos e nem réguas. Os relógios continuam, mas o que nós entendemos aqui para o relógio honesto é uma coisa um pouco diferente, é uma coisa um pouco menos estrita do que era na época de Galileu. Parece que essa tendência natural das coisas hoje em dia, né? A honestidade passa a ser um pouco mais solto esse conceito, né? Então, um relógio honesto, ele não precisa marcar o mesmo valor entre dois eventos comuns se a sua história for diferente. Ele precisa se a história for a mesma, mas se a história for distinta, ele não precisa marcar o mesmo valor. Então, por exemplo, nesse caso, as duas histórias são idênticas, então ambos os relógios deverão marcar o mesmo intervalo temporal entre eventos comuns, este e este. 1, 2 intervalos temporais no caso. Aqui já não. Aqui nós temos, para esse relógio com essa história, vai marcar 2 segundos, digamos, e aqui 3 segundos. Ele ainda é considerado honesto porque, nesse caso, ele mede o mesmo intervalo temporal. O outro elemento fundamental são raios de luz. Isso vem da observação. Vejam que o que Einstein diz é o seguinte: eu quero construir uma teoria de espaço-tempo. Uma teoria de espaço-tempo é uma teoria que diga respeito ao espaço e o tempo e não a observadores. Como que os observadores extraem o conteúdo de espaço e de tempo daquele objeto que é o espaço-tempo é uma outra coisa. Mas se você quer construir um conceito de se você quiser construir esse objeto espaço-temporal como algo absoluto, independente do observador, você tem que ter objetos que independam das medidas do observador, de observadores, enfim. E raios de luz se mostraram independentes do emissor e do receptor. Eram objetos ideais para você construir uma entidade é o que eu queria dizer, absoluta, que nós chamamos de espaço-tempo. Acontece que Newton, o que ele tinha feito? Ele tinha construído, então, aqueles elementos, o seu espaço-tempo, definindo que intervalos temporais eram absolutos entre quaisquer dois eventos e intervalos espaciais entre eventos simultâneos são absolutos também. Certo? Einstein faz algo completamente diferente.
Então, o que é feito aqui? Em última instância, o que é feito é o seguinte. Eu quero estabelecer uma relação entre dois eventos quaisquer. Vamos pegar um evento P e um evento Q. Certo? É isso que é construir uma teoria espaço-temporal. Estabelecer relação entre eventos. Muito bem. Eu vou usar aqui, inicialmente, um observador auxiliar, que vai desaparecer no final. Esse observador auxiliar faz o seguinte. Ele passa pelo evento P e ele vai estabelecer uma relação entre P e esse evento Q. Esse observador auxiliar, ele é instruído a emitir um raio de luz exatamente naquele evento, que quando ele emite nesse evento, o raio de luz se propaga até encontrar Q. Se ele emitisse um pouquinho antes, não pegaria Q. E se emitisse um pouco depois, também não emitiria Q, não pegaria Q. Então existe um certo evento muito preciso em que vai acertar Q. Esse evento eu ponho um X aqui. O evento Q ele retribui enviando um raio de luz até esse observador, e você marca um novo evento no encontro dessa linha de mundo do raio de luz com o observador. Agora você faz o seguinte, peça ao observador que está munido de relógios ideais, esse é um relógios honestos, que é um daqueles ingredientes que eu tinha exigido como necessários, para ele medir o intervalo temporal de T1, o intervalo temporal entre esse evento e P, que vamos chamar de T1, e entre o evento P e esse outro evento que vamos chamar de T2. Certo? São dois números reais. Ele faz um produto, obtém um novo número real com dimensão de tempo ao quadrado. T1 vezes T2. Agora faça o seguinte, esqueça tudo isso, coloque isso no bolso e peça para um outro observador fazer o mesmo experimento. Ele vai medir um outro T1 linha, ele vai medir um outro T2 linha, claro, com a mesma construção, mas um outro T1 linha, um outro T2 linha, mas o produto T1 vezes T2 é o mesmo, não importa o observador. Isso será verdade, contanto que esses dois eventos estejam suficientemente próximos. Se eu estivesse fazendo a parte matemática da teoria, você já define o que é suficientemente próximo de maneira relativamente fácil, porque você, de novo, o espaço-tempo é uma variedade munida de métrica. Se você tem métrica, você sabe definir esse negócio que a gente chama de suficientemente próximo, né? De maneira precisa. Aqui, como eu estou descrevendo isso de uma maneira física, por experimentos físicos, deixa eu dizer o seguinte, que existe um conjunto de eventos suficientemente próximo de P, em que quanto mais próximo de P, mais verdadeira vai ser essa minha afirmação, que T1 vezes T2 é constante. O quanto isso é verdade, se você quiser matematizar, você tem que ir para o formalismo matemático da teoria, o que eu não estou fazendo aqui. Muito bem, mas o importante é que esse T1 vezes T2 existe. E notem que esse T1 vezes T2 foi conseguido usando raios de luz. E notem que raios de luz testam, por definição, tanto o espaço como o tempo. E daí você já começa a sentir que, na teoria espaço-temporal de Einstein, você não tem mais uma teoria de espaço e de tempo, mas uma teoria que exige, para você estabelecer relações absolutas entre eventos P e Q, absolutas no sentido que isso independe de observador, você precisa unificar, casar de alguma maneira, o conceito de espaço e de tempo. Com isso, você consegue, dado um evento P, classificar de uma maneira completamente diferente daquela que eu tinha mostrado para vocês, que Newton fazia, o que é o futuro de P, o passado de P, e uma região que é uma espécie de limbo temporal. Eu gosto de chamar isso de limbo temporal. Os eventos no futuro ou no passado de P, que possuem uma relação causal bem definida com P, eles terão T1 vezes T2 menor do que zero. Os eventos que estão sobre esse cone de luz aqui, terão T1 vezes T2 igual a zero. E esses outros eventos que estão no limbo temporal, tem T1 vezes T2 maior do que zero. O que significa isso fisicamente? Significa que, mesmo em Einstein, eu espero que sempre, para corpos macroscópicos pelo menos, a gente quer que exista ainda algum conceito absoluto de futuro e passado, porque nós não queremos, por exemplo, que um observador chegue à conclusão que o filho de uma certa senhora tenha nascido antes do que a própria senhora. Nós queremos que o nascimento de uma senhora esteja no passado absoluto do nascimento de seu filho. Então, nós queremos ainda manter algum conceito de passado e futuro absolutos. Então, por exemplo, o nascimento da senhora estaria aqui em P, o nascimento do seu filho em algum lugar dentro do evento, dentro desse cone de luz. No entanto, existe um conjunto de eventos que diferentes observadores discordarão sobre que evento aconteceu antes. Por exemplo, se eu vou para o ponto médio desse auditório, acendo dois lasers e fixo dois eventos, que é o encontro do laser da direita com aquela parede, o laser da esquerda com aquela parede, eu tenho dois eventos. Esses eventos, diferentes observadores discordarão sobre se esses eventos foram simultâneos, aconteceram antes ou depois. Qual desses eventos aconteceu antes.
para mim, por exemplo, se eu estiver bem no ponto médio e eu acender simultaneamente, terão acontecido simultaneamente. Para observadores se movendo numa certa direção, não acontecerão simultaneamente. Então, esses dois eventos, a gente pode até chamar de P, mas o outro estará em algum lugar por aqui. Bom, o placar, então, são 3 quantidades relativas e uma absoluta. O que é relativo? Intervalos temporais entre eventos é relativo, a simultaneidade entre eventos é relativo, a distância espacial entre eventos é relativo, o absoluto é T1 vezes T2. Então, o que eu gosto de resumir essa tabela da seguinte maneira. Nós conseguimos estabelecer uma relação absoluta entre eventos e espaço-tempo. Só que, quando você tenta extrair o conteúdo de espaço e o conteúdo de tempo desta quantidade absoluta, que é o espaço-tempo, então diferentes observadores extrairão diferentes conteúdos. É como no eletromagnetismo. O que é absoluto no campo eletromagnético é o campo eletromagnético F-mini, que é um tensor. Diferentes observadores, no entanto, extrairão diferentes conteúdos de campo elétrico e campo magnético da mesma quantidade absoluta que é o F-mini, sobre o qual todos os observadores do universo concordam. Então, o que nós temos agora de absoluto é o espaço-tempo, enquanto que o conteúdo espacial e o conteúdo temporal desse espaço-tempo, diferentes observadores extraem diferentes conteúdos. Muito bem. Agora, notem o seguinte, relatividade geral é uma teoria de gravitação em última instância. E até agora eu só falei de espaço-tempo. Então eu preciso fazer alguma ponte entre isso e gravidade, aquilo que nós chamamos usualmente de gravidade. Uma coisa que eu comentei com vocês é que toda aquela minha estrutura causal do espaço-tempo, ela é verdadeira para qualquer ponto P e seus eventos próximos, certo? Eu não falei que isso seria verdade com campos gravitacionais ou sem campos gravitacionais, eu simplesmente fiz uma afirmação geral. Muito bem. O que Einstein agora ele faz é uma observação bastante interessante, que é o seguinte, ele diz que é o princípio de equivalência de Einstein, para ele poder fazer essa ponte com gravitação. É que é impossível você diferenciar, pelo menos para observáveis que não se acoplam com a curvatura do espaço-tempo, são parênteses que não vem muito ao caso nesse ponto aqui, como uma palestra de divulgação, mas é impossível você diferenciar um referencial inercial livre no espaço cósmico, no espaço sideral, e um outro referencial também inercial, caindo em queda livre num campo que nós chamamos campo gravitacional. Por que eu estou chamando de inercial? Porque esse laboratório aqui, vestido com aquela minha roupa com dinamômetros, todos os dinamômetros marcarão 0. E aqui também, marcarão 0. Então, por aquela definição generalizada de Einstein, esses dois referenciais são igualmente inerciais. E segundo Einstein, esses observadores, por uma enorme, para a grande maioria dos eventos, ele não conseguirá diferenciar de nenhuma maneira se ele está nesse referencial ou nesse referencial. Dentro daquele laboratório ou nesse laboratório. Então, de alguma maneira, inclusive por experimentos geométricos que testam o espaço-tempo. Certo? Então, de alguma maneira, eu preciso que a estrutura causal seja a mesma, esteja eu no campo gravitacional ou não. Bom, vamos tentar. O que eu estou desenhando aqui são cones que dão a estrutura causal ao redor de cada ponto a ponto. Como eu construí isso? Eu falei, olha, aqui tem um campo gravitacional, mas devido àquela minha observação anterior de Einstein, esses cones aqui são todos idênticos, inclusive eu construí isso com cut and paste. Certo? Porque eu fiz questão que fossem idênticos, não é por coincidência que eles são parecidos. Não. Por outro lado, Einstein faz uma outra observação, que, na verdade, é uma observação que é consequência da anterior, mas deixa eu chamar de princípio de equivalência 2, por ser uma palestra de divulgação, e para não entrar em detalhes, enfim, para não entrar muito em mais tecnicismos. Em todo caso, Einstein também afirma o seguinte, no fundo, hoje nós sabemos então, existia apenas um princípio de equivalência, o princípio de equivalência de Einstein, e as duas coisas serem consequência uma da outra, com aquele meu outro princípio de equivalência. Mas, enfim. Então, referenciais uniformemente acelerados no espaço sideral e parados no campo gravitacional, observadores nessas situações, eles medirão a mesma quantidade, os mesmos observáveis, contanto que G, a aceleração da gravidade aqui, seja idêntica a essa aceleração com que esse observador é empurrado para cima, e contanto que esses experimentos sejam feitos numa região suficientemente pequena no espaço e no tempo. Acontece que nós sabemos o que esperar nesse caso aqui. O que nós devemos esperar nesse caso?
Nesse caso é assim, como esse observador ele está acelerado para cima, do ponto de vista dele, este raio de luz, ele se curva para baixo. Por quê? Porque o observador ele está se movendo a taxas de velocidade cada vez maiores para cima. A pobre da luz não tem culpa disso. Então a luz vai continuar o seu caminho. Como ele se move cada vez mais para cima, efetivamente para ele vê como se a luz estivesse indo para baixo. Mas se essa situação é idêntica a essa, esse observador parado no campo gravitacional também vai ver a luz se curvando. Certo? Então, espera um pouquinho. Por um lado, a gravidade não influencia a estrutura causal. Por outro lado, se você está ou não no campo gravitacional, você vai ver um fenômeno diferente. Por exemplo, aqui a curvatura da luz. Então, eu preciso contemplar isso quando eu desenho a estrutura causal global do espaço-tempo, se há ou não gravitação. Mas a estrutura causal se preserva. Como conciliar essas duas coisas? Então, eu tinha mostrado aqui os cones de luz, mas notem que esses cones de luz, que dão a estrutura causal, eles estão um pouco inclinados, um em relação aos outros. O como eles estão inclinados, isso é definido pela relatividade geral. E isso, sim, é algo absolutamente não trivial. É o primeiro lugar em que eu estou entrando com alguma dinâmica. Porque para eu dizer como que esses cones de luz eles são inclinados, até aqui, basicamente, é pura matemática. Mas para eu dizer agora como que esses cones de luz estão inclinados, eu preciso de uma equação de campo que me preveja isso. Ela pode ser boa, ela pode não ser boa, enfim, você tem que testar isso na experiência, certo? As equações de Einstein justamente dizem como que o conteúdo de energia e matéria do espaço-tempo inclina esses cones de luz. E quando você tenta fazer uma continuação suave, diferenciável dos raios de luz, ligando todos esses cones de luz, você acaba com isso, que efetivamente, em última instância, é a curvatura da luz observada por observadores não em queda livre em campos gravitacionais, que é o que eu mostrei na minha transparência seguinte. Bom, então a conclusão aqui é: raios de luz são fundamentais para estabelecer a estrutura causal do espaço-tempo, e raios de luz eles se curvam em campos gravitacionais, pelo menos quando vistos não localmente, quando o observador está instantaneamente caindo, e ele mede instantaneamente, ou numa região muito pequena, muito rápida, o raio de luz. Porque se eu caio num elevador e eu acendo um raio de luz, então eu vou ver ele reto, pelo menos numa distância suficientemente pequena. Mas, em geral, ele se curvará em campos gravitacionais. De fato, isso aqui é uma animação, mas de algo que nós efetivamente observamos. Isso aqui é um conjunto de 1 milhão de estrelas que estão a 12 bilhões de anos-luz da Terra. Então, quase no final do universo observável. Né? O universo observável, né? Não estou dizendo aqui que o universo tem volume finito ou infinito, certo? O universo observável é aquele universo, aquela esfera ao redor de nós, que a luz teve tempo de chegar a nós depois de 13,6 bilhões de anos, que é o que o universo tem, aproximadamente. Para lá desse horizonte, chamado horizonte de partículas, o que existe nós não temos acesso ainda hoje. Né? Então está no limite do observável. O que nós temos então aqui são 12 milhões de... 1 milhão de estrelas a 12 bilhões de anos-luz que viajam, que estão tão distantes da gente, que passam por tantas galáxias, que são aglomerados de galáxias, que tem a luz tão distorcida que efetivamente aqui, quando ela chega à luz, nós vemos como sendo um arco. É o arco do Lince. Então esse bonito arco do Lince que você observa na sua luneta, ou que as pessoas que têm luneta observam, ela realmente está descrevendo a curvatura da luz de um aglomerado de estrelas, de um conjunto de estrelas, que tem um formato relativamente esférico. Mas já que eu estou falando aqui em curvatura da luz, ilustrando isso com curvatura da luz, nada mais propício do que eu falar de buracos negros, porque nada mais linearmente denso do que buracos negros, para distorcer efeitos de luz. O que aconteceria então se nós tivéssemos aqui a abóbada celeste com as estrelas e passasse entre vocês e a abóbada celeste um buraco negro? Então, o que aconteceria seria basicamente isso. Esse é o fundo de estrelas, né? E aqui você tem um buraco negro passando, e isso é mais ou menos como ela distorceria a luz. E, de fato, essa é uma maneira de você procurar por buracos negros solitários no universo. É um projeto chamado MACHO. Né? Então, de fato, isso passou a ser uma ferramenta dos astrofísicos
para observar buracos negros. Né? Alguns buracos negros já foram identificados por esse mecanismo, por esse método. Realmente é uma coisa muito bonita. Se você vê realmente como é feita a precisão dos... Eu sou um físico teórico, então é uma propaganda gratuita, né? Que eu faço aos astrofísicos e físicos observacionais. Mas quando você vê as chapas e como que eles conseguem aqueles resultados, é realmente impressionante. Eu tenho que me curvar perante eles. Bom, esse talvez seja a transparência mais impressionante da apresentação. E novamente vem dos astrofísicos, né? O que eu estou mostrando aqui, até 2003, 2004, não é uma simulação, é uma observação. Isso aqui é o centro da nossa galáxia. Nossa galáxia, a Via Láctea, ela é formada por umas 100 bilhões de estrelas. E você tem o centro dessa galáxia, né? Naquele disco todo, você aponta a sua luneta bem para o centro da galáxia e tenta visualizar algumas estrelas que estão orbitando esse centro da galáxia. Bom, e você começa a localizar e mostra que essa aqui é uma estrela, essa aqui é outra estrela, e o centro está bem aqui. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos esse xizinho é a distância entre o Sol e Plutão. Só para vocês terem uma ideia de dimensão que eu estou mostrando aqui para vocês. É entre Sol e Plutão, mais ou menos. Muito bem. O que nós estamos observando aqui, na verdade, são essas estrelas, e a partir da órbita dessas estrelas, a gente pode usar gravitação newtoniana, até newtoniana, e predizer qual é a quantidade de matéria que existe aqui no centro. Certo? Bom, aqui no sistema solar, que é uma coisa bastante familiar para a gente, quantos sóis existem entre o centro do sistema solar e Plutão? A gente chama de Sol. Aqui existem 3,6 milhões de sóis. 3,6 milhões de sóis. Quando você abre o seu manual preferido de relatividade geral e pergunta, existe alguma coisa que seja estável e que ainda possa ter 3,6 milhões de sóis numa região tão pequena quanto o tamanho do sistema solar? A sua resposta é não. Não existe nenhum modelo que consiga predizer isso a menos de buracos negros. Então, a menos que exista alguma coisa muito errada com relatividade geral, a única explicação satisfatória para o que vocês estão vendo aqui é a existência de um buraco negro de 3,6 milhões de sóis no centro da nossa galáxia. Mas isso ainda é uma observação indireta. Por mais convincente que seja, é indireta. Ela depende da relatividade geral. O que nós queremos, nós os físicos, queremos uma observação direta. A gente quer, então, uma observação direta de um buraco negro, o que é difícil, por ele ser negro. Né? Até a década de 60, Penrose, que é um grande, aliás, matemático, inclusive, e físico também, ele disse que a melhor evidência de que buracos negros existem era que buracos negros nunca tinham sido observados até aquele momento. Mas a gente quer um pouco melhor do que isso. Né? Nós queremos uma evidência verdadeiramente direta. E evidência direta significa observar uma estrela, por exemplo, observar uma estrela desaparecendo dentro do buraco negro. Se a estrela ela passasse suficientemente próximo do buraco, ela seria absorvida pelo buraco, fazendo parte daquela estrutura, e justamente por ser um buraco negro, não tudo que entra dentro do horizonte de eventos não consegue, pelo menos raios clássicos não conseguem escapar. Muito bem, a gente não tem uma observação direta desse fenômeno, mas nós temos uma observação indireta de que isso aconteceu numa galáxia distante. Isso é um buraco negro na galáxia de RX J1 J1242, RX J1242. Isso é uma simulação que dados astrofísicos sugerem que foi o que aconteceu. Uma estrela passou suficientemente próximo do buraco negro, né, a ponto de ser, por forças de maré, esfacelada. Então, aquelas partes todas da estrela começam a orbitar em torno do buraco negro. A energia potencial gravitacional se torna energia cinética e por colisões em térmica, por isso estão vendo algo azul. E, no final, toda essa matéria é absorvida pelo buraco negro. Nós já vimos um evento parecido a esse efeito de maré aqui no próprio sistema solar. Quando vocês devem ter visto até na televisão, quando aquele cometa Schumacher-Levy passou suficientemente próximo de Júpiter, para que Júpiter, com suas forças de maré, esfacelassem. E realmente o que acabou bombardeando Júpiter foram uma sucessão de fragmentos que acabaram bombardeando sucessivamente Júpiter. Isso foi até matéria da Jornal Nacional. Né? Isso que chamam de divulgação científica. Muito bem. Aqui eu só estou mostrando, eu não vou entrar em detalhes, mas a estrutura causal
de um diagrama de buracos negros, e notem, eu só quero enfatizar aqui, de que eu estou novamente usando os mesmos elementos. A única coisa que muda aqui é o quanto curvados estão esses cones de luz. Então, claro, que em diferentes situações, os cones de luz vão estar mais ou menos curvados, dependendo se a gravitação, se o conteúdo de energia, de partículas e estrelas é maior ou menor. Mas o fato é que eu sempre estou tendo aqui, desenhando como cones de luz idênticos, só que muito curvados. E como nós temos aqui um buraco negro, ele é extremamente curvado. O cone de luz aqui é tão curvado que quando você está aqui dentro, você não consegue mais escapar para fora, porque o cone de luz te obriga a ir até a singularidade que fica no centro do buraco negro. Isso também permite, a relatividade geral permite fenômenos tão estranhos quanto dilatações temporais. Então, como eu disse para vocês, isso é previsto dentro da relatividade geral, de que relógios seguindo linhas de mundo diferentes vão se atrasar um em relação aos outros, né? Então, por exemplo, se eu tivesse, esse é o famoso dito chamado paradoxo dos gêmeos, é um paradoxo aparente, não há nada de paradoxal nisso. Se eu tenho um irmão gêmeo que aos 20 anos se despede de mim numa viagem interestelar e volta no meu relógio 10 anos depois, quando eu completo 30 anos, no relógio dele pode ter completado 1 ano se a velocidade dele foi rápida o suficiente. Isso foi testado na década de 60, experimentalmente, não com foguetes, mas com raios de luz e mais tarde com partículas elementares. Mas hoje em dia isso é simplesmente fundamental para o GPS. Esse sistema de posicionamento global, que alguns de vocês talvez já tenham em seus carros, que permite você conseguir se localizar, pelo menos em São Paulo, que é impossível você se localizar de uma maneira satisfatória, você não tem um Corcovado, não tem um Pão de Açúcar, nada disso. Então, ele permite que você se localize com esse sistema de, se eu não me engano, são 24 satélites que estão em órbita na Terra. E a ideia toda é a seguinte: você tem um carro, por exemplo, em alguma posição, você troca informações com essas antenas, e você sincronizando essas antenas e sabendo qual a velocidade da luz, sincronizando o relógio das antenas e o seu, e sabendo qual a velocidade da luz, você consegue saber qual a sua distância entre você e um outro satélite. Você e um outro satélite. Então, por exemplo, se esse satélite diz, o carro está a, sei lá, 10 mil quilômetros de mim, o carro está a 15 mil quilômetros, e esse aqui diz alguma outra coisa, o seu carro está no encontro do lugar geométrico dessas 3 esferas, certo? Você consegue localizar o seu carro, né? Muito bem, mas o ponto-chave aqui é que você precisa sincronizar relógios entre o seu relógio do carro e o relógio das antenas. E o que acontece é o seguinte: se você não sincroniza usando também a relatividade geral, esse efeito é tão sutil, enfim, porque a velocidade da luz é muito grande, qualquer errinho leva a desastres, que se você não sincroniza usando a relatividade geral, não só especial, mas geral, você perde a resolução que você tem hoje, que é de uns 11 metros, e mesmo assim, porque os resultados que civis recebem é um resultado meio estragado, só o exército americano recebe o resultado completamente preciso, mas mesmo assim você tem uma precisão de 11 metros. Se você não usa a relatividade geral, você perde essa precisão no final de um dia para 11 quilômetros, né? O que faria com que você, em vez de pousasse no Santos Dumont, pousasse no Pão de Açúcar. Não é algo muito satisfatório. Então, isso é consequência da relatividade geral, você conseguir fazer isso, e finalmente permitem aos relativistas responderem aos repórteres para que relatividade geral serve. É algo que nós sempre ficamos em dificuldade, agora nós temos uma resposta rápida para isso. Certo? Bom, isso também como relacionar isso com a curvatura do espaço-tempo? Bom, como eu disse para vocês, o espaço-tempo é uma variedade munida de métrica, e se você tem métrica, você pode acabar definindo o tensor de Riemann, e você pode dar um sentido a isso. Mas, usando novamente experimentos físicos, que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer, vocês podem induzir essa curvatura da seguinte maneira: peguem um ponto, peguem alguns pontos que sejam simultâneos para alguns observadores, e você sempre pode fazer isso se você seleciona algum observador. Esses eventos aqui, que são simultâneos só para esse observador, mas tudo bem, peguem esses eventos aqui, constituem a região espacial desse observador, de um certo observador, e usem aquele T1 vezes T2 para descobrir qual é essa relação espaço-temporal entre todos os pares de eventos próximos. Se T1 vezes T2 for grande, você interpole uma curva com distância grande. Se for pequeno, interpole uma curva com distância pequena. Por exemplo, T1 aqui vezes T2 é grande, então interpole uma curva grande.
T1 vezes T2 aqui é pequeno, digamos, entre esses dois aqui é pequeno. Então, interpole uma curva com distância pequena aqui. Em última instância, a curvatura do espaço-tempo é essa coisa bastante abstrata, né? Por isso que eu gosto, quando as pessoas me perguntam a maneira mais intuitiva de eu ver a curvatura do espaço-tempo, justamente porque isso também só dá uma visão parcial do que é curvatura espacial e não espaço-temporal, eu gosto de ver a curvatura espaço-temporal da seguinte maneira. Se você percebe que tão fundamental quanto a curvatura, tão fundamental e absoluto quanto o espaço-tempo em si é o comportamento do raio de luz, um determina a estrutura causal do outro, o raio de luz determina a estrutura causal do espaço-tempo e o espaço-tempo determina como raios de luz se propagam, então vocês vão perceber o seguinte, que o fato da luz em campos gravitacionais intensos, ou seja, perto de densidades de energia grandes, ele se curvar, é a própria expressão da curvatura espaço-temporal. Porque essa visão tem um defeitinho. As pessoas falam, tudo bem, eu entendo que é curvatura espacial, mas o que é curvatura temporal? Realmente não há nenhuma maneira intuitiva de ver isso. A maneira mais intuitiva é lembrar que não faz sentido você falar de curvatura temporal, nem espacial separadamente. Faz sentido você falar de curvatura espaço-temporal. E a curvatura espaço-temporal é o reflexo da curvatura de raios de luz. Finalmente, quero falar uma palavra sobre em que sentido a relatividade geral é uma teoria de gravitação relativística. Bom, claramente depois da primeira parte do seminário, já pode-se notar que a lei de Newton não faz sentido. Por exemplo, porque você não sabe que L você coloca aqui. Diferentes observadores vão dar diferentes distâncias espaciais entre os dois corpos que você quer medir a força gravitacional. Então, essa fórmula não faz sentido porque você não sabe, ela é mal definida. Você quer algo melhor. Deixa eu escrever agora, no entanto, aquela lei de Newton em termos do seu potencial gravitacional e de uma tal maneira que o laplaciano aqui do potencial gravitacional é escrito como é igual a 16πg, constante gravitacional de Newton, multiplicado pela densidade de matéria. O que nós estamos dizendo aqui é que a densidade de matéria, ela determina o potencial gravitacional e, portanto, o comportamento de partículas livres. Aqui embaixo eu estou escrevendo as equações de Einstein de uma maneira hipercompacta. Aqui nós temos o tensor de energia-momento que carrega a informação sobre o conteúdo de energia, momento e pressões e cisalhamento do espaço-tempo. E do lado esquerdo, nós temos basicamente a estrutura causal. A estrutura causal é dada pela métrica e essa métrica ela tem um operador de segunda ordem, muito mais complicado que esse, mas continua sendo de segunda ordem, determinando, enfim, atuando sobre G, e a solução dessa equação para a métrica é que vai dizer para a gente quem é o espaço-tempo. Muito bem, mas notem que eu posso fazer uma ligação entre essas duas equações pelo lado direito. Isso aqui fala sobre matéria do espaço, isso aqui também diz sobre matéria do espaço. Só que mais do que matéria. Matéria, energia, pressões, cisalhamento. Muito bem. Então, de alguma maneira, eu estou estabelecendo aqui uma relação entre a estrutura causal do espaço-tempo e aquilo que nós chamamos campo gravitacional. Então, de fato, hoje em dia nós não temos mais Newton. Mas no fundo aqui de nossas cabeças, a gente sabe que quando a gente fala da estrutura causal, devido a essa rota, nós estamos falando de um campo gravitacional. Porque, afinal de contas, o que é uma teoria de gravitação? É aquela que, dado o conteúdo de energia do seu espaço-tempo, determina como que partículas se movem. Mas partículas livres se movem. Mas partículas livres quer dizer, livres de outros campos que não o gravitacional. Mas partículas livres se moverão dependendo de quem é a estrutura causal do espaço-tempo. Então, é basicamente isso que nós temos aqui. O TMNI, o tensor de energia-momento, determina a estrutura causal determina a linha de mundo de partículas livres. Se ela não for livre, se tiver algum campo, você tem que dizer quem é o campo para saber como que se desvia dessa geodésica. Serão geodésicas a trajetória de partículas livres. Então, essa aqui é uma concepção artística super furada, mas que é irresistível eu colocar ela, de tão bonita que ela é. Ela simplesmente guarda, isso é coisa de física, né? Isso aqui guarda a seguinte informação, de que o tensor de energia-momento e a matéria contida no universo determina qual é a curvatura do espaço-tempo, e a curvatura do espaço-tempo determina como que a matéria se move nesse espaço-tempo. Então, claro que ela é uma concepção meramente artística, porque parece que o espaço-tempo está aqui e a matéria vive fora do espaço-tempo. Claramente não é o caso, né? Mas é só para vocês lembrarem da ideia de que energia curva o espaço-tempo e a curvatura do espaço-tempo determina como que a energia se comporta. De fato, essa situação aqui, essa é a estrutura causal do universo hoje em dia, em boa medida,
novamente notem que eu estou usando os mesmos elementos, só que para essa situação, para o universo que é homogêneo e isotrópico em boa medida, você tem uma estrutura causal global que é diferente daquela que eu mostrei, por exemplo, para buracos negros. Novamente, quem nos diz algo sobre isso são as equações de Einstein, são equações dinâmicas, e é isso que diferencia matemática pura de física teórica. Você precisa perguntar para a natureza quais são as boas hipóteses, né? Então, as hipóteses, até hoje, a natureza tem sido boazinha com as equações de Einstein, nós temos resistido e mantido elas para poder predizer qual é a estrutura causal local do espaço-tempo. Tem batido bastante bem com os dados experimentais, né? Então, já para acabar, eu gostaria de comentar, então, um resumo final, é que se a relatividade especial nos mostrou que não faz sentido mais você falar como entidade absoluta, nem de espaço, nem de tempo, mas o que há de absoluto é o casamento dessas duas quantidades que nós chamamos de espaço-tempo, e que a gravitação, é o fato desse casamento espaço-temporal não ser idêntico em todos os pontos, por causa dessa inclinação que os cones têm em cada ponto. Então, a relatividade geral, ela só existe devido a essa inclinação. Então, é como nessa gravura de Escher. Aqui, a gravura simplesmente é uma maneira, digamos, artística ou poética, se vocês quiserem, de ilustrar que, né, só faz sentido essa xilogravura com os demônios e os anjos. Sem um elemento, sem o outro elemento, não faz sentido. É o casamento desses dois elementos que dão sentido à xilogravura, assim como o casamento do espaço e do tempo, que dão sentido àquilo que nós entendemos hoje como espaço-tempo. E a analogia aqui com a gravitação está que esse casamento, ele não é idêntico em todos os pontos, certo? O fato do casamento espaço-temporal não ser idêntico em todos os pontos é que nós chamamos de gravitação. Se esse casamento entre espaço e tempo fosse idêntico em todos os pontos, hoje não haveria esse seminário, nós não chamaríamos essa palavra, chamamos de gravitação. Poderíamos falar de outras coisas, mas não falaríamos disso. E é basicamente tudo que eu tinha a dizer para vocês. Agradeço muito a atenção. Então, certo. Vou mostrar já. Então, esse é o diagrama espaço-temporal causal, né? Então, aqui basicamente tem todas as informações relevantes. Então, o único lugar em que a curvatura é infinita, que o tensor de Riemann não é definido, e que é um ponto da variedade que inclusive tem que ser extraído, né? Nesse caso, pelo menos eu estou aqui descrevendo um buraco negro sem rotação e sem carga, que é o mais simples de todos. Fica bem no centro do buraco negro. Então aquele é um ponto em que a física é mal definida. Nós chamamos de singularidade em física no sentido que tem inclusive observáveis. Bom, o tensor de Riemann é um observável geométrico, mas existem outros observáveis, como por exemplo densidade, energia, momento, que é infinito. É onde todo o conteúdo de energia do buraco negro estaria contido. Agora, o buraco negro, aquilo que nós entendemos como buraco negro, é a região onde raios de luz clássicos não conseguem escapar. Então toda essa região, aqui é uma seção temporal, por exemplo, do buraco negro, né? Uma seção temporal, aqui é a evolução temporal dele. Então vamos pegar aqui uma seção temporal. Por exemplo, t igual a 10 segundos. Ou hoje, digamos t, um instante temporal hoje. Então aqui nós temos uma região, essa região é a região interna ao buraco negro. Esta fronteira aqui, a fronteira do buraco negro, é chamada de horizonte de eventos, né? Então aqui, nós chamamos aqui de buraco negro pelo seguinte: qualquer raio de luz que entre aqui, ou qualquer partícula que entre, ela não consegue escapar. Por quê? Porque para que raios de luz, partículas físicas, elas têm que ter uma velocidade abaixo da luz, assim como medido por qualquer observador inercial. Se isso não for satisfeito, é fácil mostrar que você cai com problemas de causalidade. Causas chegando antes de efeitos, né? Muito bem, então assumindo que a natureza ela é bem comportada e que as causas sempre são posteriores aos efeitos, então partículas clássicas devem ter uma velocidade menor que a da luz, assim como medido por qualquer observador inercial. Isso significa dizer que partículas clássicas têm que ter linhas de mundos
que vêm do cone passado e passam para o cone de futuro. Nunca podemos ter alguma coisa assim. Estariam fora. Então, vamos pegar, por exemplo, o exemplo de uma partícula clássica nessa região. Então, ela vem com linha de mundo, está aqui a linha de mundo dela, por exemplo, aqui ela está assim, aqui ela está dentro do cone de luz. Então, aqui, se ela quisesse escapar, ela teria que violar, sair fora do cone de luz. Então, ela necessariamente vai para a singularidade. Então, o único lugar que é singular realmente no buraco negro é a parte interna. Aí a física nada pode dizer. Ela precisa de equações, provavelmente de gravitação quântica. Mas para todo o resto, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Se o buraco negro for muito, muito grande, muita massa, por exemplo, 3,6 bilhões é muito grande. Muito grande em relação a uma massa solar. A curvatura em cima do horizonte de eventos vai ser pequena. Você pode entrar no buraco negro sem sentir nada. Você começa a sentir quando você tenta escapar e não consegue mais. Mas você não sente nem distorção de força de maré, né? Então não existe nenhum motivo pelo qual a gente não acredite que as equações de Einstein, que têm sido testadas em limites de campo fraco, elas não devessem ser suficientemente boas em campos gravitacionais igualmente fracos nesse tipo de situação. Então, até do ponto de vista, digamos, teórico, não há por que desconfiar delas na descrição de buracos negros. Certo. Exatamente. Então, um buraco negro sem carga e momento angular, ele é completamente definido por um único parâmetro, que é a energia dele ou a massa. Tanto faz, como você chame no caso. Então, toda essa matéria entrando no buraco, ela vai inexoravelmente, por causa da estrutura causal, vai ter que acabar na singularidade. Ele é destruído completamente na singularidade, porque as forças de maré aqui crescem de maneira indefinida, e ele passa a fazer parte do buraco negro. Então, ele perde identidade completamente e faz parte da energia do buraco. Então, aquelas 3,6 milhões de massas solares no centro da galáxia, em boa medida, devem ser porque esse buraco negro deve ter absorvido 3,6 milhões de sóis ou algo do tipo. Eu agradeço muito.